Hoje a gente vai falar sobre prevenção de agravos, coisas do dia a dia mesmo do bebezinho. Então, prevenir acidentes. E quando a gente fala de acidentes, a gente tem que falar sobre sono seguro. É um assunto que eu sempre abordo aqui nas consultas, mas toda vez tem que pontuar de novo, porque ele é realmente muito relevante, muito importante. A gente precisa entender o lugar que esse bebezinho vai dormir e como que isso vai se encaixar dentro da rotina da família. Na prática, existem famílias que optam por fazer cama compartilhada. A gente precisa entender quais os riscos dessa cama compartilhada e tentar diminuir a chance de ter algum tipo de complicação ali. Eles existem, mas a gente falando sobre os riscos, sobre as formas de tentar prevenir, às vezes a família mesmo assim opta por fazer e consegue fazer da forma mais segura ali possível. É importante a gente lembrar que não tem receita de bolo. Existe aquilo que funciona dentro da rotina de cada família. Agora, algumas regras são inegociáveis. O lugar que o bebezinho dorme não pode ser cheio de coisa, cheio de cacareco, cheio de travesseiro. O bebê não usa travesseiro, tá? Então, esse bebezinho não pode ter coberta, não pode ter naninha. Se a gente achar que o ambiente está muito frio, a gente põe mais roupinhas ou a gente usa saco de dormir. Essa é uma boa estratégia. Algumas vezes a gente também usa o charutinho, né? Tem outros nomes aí, que é como se você enrolasse o bebezinho. Tem alguns que tem velcro para fechar. Não é considerado um dos mais seguros, mas pode ser usado também. E por que a gente não pode usar coberta, naninha, essas coisas? O bebezinho recém-nascido, ele tem muitos reflexos, então ele tem muitos movimentos que são mesmo involuntários. O principal deles é o reflexo de Moro, que é aquele que o bebê abre assim a mãozinha. E a gente tem também a apreensão palmar. Então, colocou o dedinho aqui na mão do bebê, ele fecha. E não é só o dedinho. Tudo que a gente pressionar aqui na mãozinha do bebê, ele vai fechar. Em uma dessas, ele pode puxar algo que tá ali perto e trazer para frente do rosto e faz um sufocamento. Esse bebê não tem maturidade neurológica para ir lá e tirar aquilo que está sufocando ele. E a gente sabe que esse período com o bebezinho recém-nascido, muitas vezes também vem acompanhado de uma certa privação de sono. Então a gente tem famílias que estão muito cansadas, que estão lidando com uma rotina nova, com um misto de muitos sentimentos. Então às vezes realmente dorme e não vê. É o tipo de coisa que é uma tragédia e por isso que a gente nunca quer que aconteça e bate tanto em cima da tecla de prevenção. Vocês vão perceber também que o bebezinho não gosta de ficar muito solto. Então tudo que lembra o útero acalma o bebê. Por isso que a gente tem ali a opção do saco de dormir, do charutinho, o Moisés, que o bebezinho fica mais juntinho, assim. Geralmente são estratégias que o bebê fica mais calmo e acaba tendo um sono melhor. Para evitar esses reflexos ali que são involuntários, né? E que muitas vezes despertam esse bebê. Ainda falando sobre sono, a gente não pode criar uma expectativa irreal sobre sono, gente. Então, muitas vezes as famílias chegam querendo fazer uma autonomia de sono com um bebezinho recém-nascido. Para com isso. Essa criança acabou de nascer, ela também está passando por muitas mudanças, ela também está reconhecendo o ambiente. Esses primeiros 3 meses são um período que a gente chama de esterogestação, então é a gestação fora do útero. Esse bebê não tem os hormônios que regulam o nosso ciclo de sono-vigília, que seria, né, a noite e dia ali, que é o que regula o nosso sono. Então, por mais que a gente possa sim fazer já uma rotina, né? Então, à noite tentar deixar o ambiente mais calmo, mais escuro e durante o dia ficar um ambiente mais claro, com mais barulhos, não vai ser isso que vai definir se o seu bebezinho vai dormir durante a noite ou vai dormir durante o dia. Então, tem criança que já nasce e dorme mais à noite e fica mais acordada de dia. Tem criança que ainda não, e isso é muito individual de cada criança. Não cria essa expectativa irreal que você vai conseguir trazer uma autonomia de sono para um bebezinho que não tem nem 3 meses. Isso não existe, tá? Sobre o sono, esses são os principais pontos. Mas a gente também precisa falar de outros tipos de prevenção. Então, sobre o uso de cadeirinha, sobre nunca estar com algum líquido quente ou com esse bebezinho ali no ambiente de cozinha, sobre o cuidado para adormecer com o bebezinho no colo, né, e às vezes deixar cair. Então, vamos lembrar que muitas vezes o período de puerpério, ele realmente traz muitos desafios no sentido de sono para a mamãe, para o papai, né, para a rede de apoio. Então, esse tipo de prevenção a gente sempre precisa trazer na consulta para a gente entender como vai ser a rotina dessa criança. E ainda falando sobre prevenção, a gente sempre fala sobre o tipo de produto que a gente vai usar na higiene desse bebê. Não dá para trazer todos os produtos aqui nesse vídeo, mas existem muitos produtos que têm aquele rótulo de ser feito para a criança, de ser feito para o recém-nascido, e nem sempre ele é o mais seguro para o bebê. Tem muitas crianças que chegam no consultório, né, quando a gente não consegue fazer essa consulta de pré-natal pediátrico, já chegam ali com seus 20, 30 dias de vida e estão usando produtos que não são tão adequados para a pele. Então, quando a gente vai pegar, só de encostar ali para examinar, já vê que a pele da criança fica avermelhada, fica muito sensível. E quando a gente vai investigar, tá usando produtos que não são adequados. Ou as pomadas para assadura, por exemplo, que a gente tem uma infinidade aí, a gente tem uma variedade muito grande hoje nas farmácias. Mas muitas vezes acaba que a família está usando nistatina,
Então, porque ela achou que aquilo era o ideal. E, na verdade, essa é uma pomada que a gente geralmente tem ali dentro dos nossos itens de enxoval, mas ela só é usada quando o bebezinho já tem uma assadura causada por fungo. Então, quando eu quero prevenir essa assadura, eu tenho que usar outro tipo de pomada. Nesse momento da consulta de pré-natal, a gente também pontua quais são os melhores produtos para a pele do recém-nascido. Eu sei que muitas vezes a gente ganha vários produtos com um cheirinho ótimo, aquele cheirinho de neném, mas algumas vezes a gente opta por deixar eles para usar quando esse bebezinho é maior. Esses são os nossos principais pontos aí de prevenção que a gente traz na consulta de pré-natal pediátrico. Se você gostou desse vídeo, curte, segue o canal e até o nosso próximo vídeo.